Salve, salve! Isso aqui é Flamengo. Este é o canal Flamengo Emoção, falando para os rubro-negros de Minas e do Brasil. Eu sou Giovanni Bahia, sou jornalista, flamenguista e convido a você que está tomando conhecimento desse nosso canal pela primeira vez a conhecer os conteúdos dos nossos vídeos e, se gostar, a fazer a sua inscrição, distribuir também os nossos vídeos aos seus amigos rubro-negros. Este é um canal feito de rubro-negro para rubro-negro, com a intenção de discutir o nosso time, o nosso Flamengo, com sensatez e com os pés no chão. Muito bem, nós que ficamos satisfeitos com a apresentação que o Flamengo fez na última quarta-feira, lá em Salvador, contra o Bahia, com muito brilho, nós projetamos para o jogo deste sábado contra o Fortaleza mais um espetáculo, uma expectativa até de goleada, né? Mas o que vimos em campo não foi isso, né? Foi um jogo sofrido, uma vitória sofrida, suada, mas sobretudo uma vitória importante. Importante por quê? E essa é a boa notícia, né? A rodada ainda do Brasileirão aí de 2020 ainda está por ser concluída, né? Mal começou a 8ª rodada do Brasileirão, mas o Flamengo encosta no líder, o Internacional, né? Tem 14 pontos, quer dizer, o Flamengo já está na disputa realmente do alto da tabela. Se colocou agora naquela condição que nós queríamos que ele já estivesse desde o início do campeonato. Foi a 3ª vitória seguida do Flamengo, esta é outra boa notícia, são 6 jogos, uma sequência de 6 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. Portanto, apesar do sofrimento dessa vitória, a notícia em si é boa, né? A equipe reafirma o seu favoritismo e a sua condição plena de disputar o Campeonato Brasileiro como franco favorito. Acho que o jogo, hoje, ele já se tornou sofrido a partir da escalação que o técnico Domenech deu ao time, né? Tá certo, ele vem fazendo esse rodízio dos jogadores, é um rodízio necessário, inclusive pela sequência de jogos que o Flamengo tem ao longo desse mês de setembro e início de novembro, uma sequência de jogos domingo, quarta, domingo, e aí vem daqui a pouco a Libertadores. Então há necessidade realmente de se fazer esse rodízio, mas eu acho que o sofrimento da partida começou a ser construído na escalação. Por quê? O primeiro, ele tirou o Léo Pereira e colocou o Gustavo Henrique. Já é um rodízio que ele tem feito lá na dupla de zaga, né? Que é quem faz a dupla de zaga com o Rodrigo Caio. Tudo bem até aí. Retornou o Felipe Luiz, lateral esquerdo, que não tinha jogado a partida passada. E aí é que veio, a meu ver, o que tornou o jogo mais difícil. Ele retornou com o Gerson como volante, um dos volantes, e lançou o Michael, às vezes eu erradamente chamo de Michael, lançou o Michael enfiado lá na frente pela direita, né? Substituindo, no caso, o Gerson, o Thiago Maia, e o Michael, o Pedro Rocha, né? Acho que o Pedro Rocha vinha fazendo boas partidas, uma boa distribuição ali no meio do campo, muito ágil, inclusive dando assistência para gols. O Pedro Rocha, portanto, era, a meu ver, a melhor opção para o início da partida, ainda que ele não retornasse com o Thiago Maia, né? Mas pelo menos o Pedro Rocha deveria ter iniciado a partida, e isso que gerou, a meu ver, esse sofrimento, porque o Flamengo teve problemas na criação de jogadas ao longo do jogo, né? E a partida teve 2 momentos, foram 2 momentos muito claros que a partida teve. É como se fossem 2 jogos diferentes. O primeiro jogo, um jogo curto, do início da partida, do primeiro minuto até os 13 minutos do primeiro tempo, que foi quando o Fortaleza conseguiu o empate, né? E o segundo momento foi dos 13 minutos do primeiro tempo até o final da partida. Na primeira parte, nesse primeiro momento, foi um Flamengo muito intenso, um Flamengo elétrico, de muita movimentação, pressão alta sobre o Fortaleza, muita criação de jogadas. Era uma verdadeira blitz que o Flamengo fez
em cima do Fortaleza, e o gol acabou vindo aos 5 minutos e meio de partida, um golaço, mais um, do Everton Ribeiro, né? No entanto, aos 13 minutos, o Isla, uma jogada boba, até infantil, cometeu um pênalti que ocasionou o gol de empate do Fortaleza. A partir desse momento, o Fortaleza passou inclusive a fazer muitas jogadas pelo lado direito da nossa defesa, criou algumas situações, inclusive uma bola no travessão. O Flamengo sentiu, passou a recorrer a muitos cruzamentos em excesso. Não sei se vocês que estão acompanhando esse comentário perceberam o excesso de cruzamentos que o Flamengo passou a ter, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Chegou até a ponto do Michael fazer finalizações de fora da área, coisa que não é o seu feitio, a sua característica. O Michael é um jogador de velocidade, de penetração na área, de elemento surpresa na área, né? E ele passou a jogar afastado da área e fazendo finalizações em direção ao gol de fora da área. Não é a característica dele. O Gerson, como volante, mais uma vez muito lento, ele está ainda aquém do seu potencial, mais uma partida que ele não foi bem. Os dois volantes, talvez inclusive por essa má atuação, essa atuação mais lenta do Gerson, os dois volantes deixaram muitos espaços entre a zaga e o meio-campo do Flamengo, né? E o time sentiu isso. O segundo tempo foi ainda pior, o time jogou muito mal, estava sem saída de bola, sem aquela criação que quebra as linhas do time adversário, né? O time estava muito mal. E aí, aos 26 minutos, o Domenech fez 2 substituições. Ele tirou o Isla, que estava já cansado. O Isla ainda não tem esse ritmo de jogo, chegou a ficar 5 meses parado antes de chegar ao Flamengo, né? Embora estivesse com bom condicionamento físico. Tirou o Isla e entrou o Mateuzinho e colocou o Lincoln no lugar do Michael. E aí foi uma das mudanças que, particularmente, eu também não entendi. O Flamengo estava com um problema de criação de jogadas e ele lança um segundo atacante no lugar do Michael, né? Quando, na verdade, ele precisava melhorar o setor de criação. E ali talvez fosse o momento do Pedro Rocha. Essa mudança foi aos 26. Aos 32 minutos, ele faz novas mudanças e aí ele coloca o Diego no lugar do Gerson, né? E aí o Pedro Rocha entrou no lugar do Arrascaeta. Ocorre que 4 minutos depois o Pedro Rocha se contundiu, o Flamengo não pôde mais fazer substituições, ficou com 10 em campo e a gente passou ali a acreditar que a partida caminhava para um sofrível empate com Fortaleza, mais um empate do Flamengo no Maracanã. Já tinha tido com o Grêmio, já tinha tido com o Botafogo, jogando em casa e caminhando para mais um empate. E aí o Mateuzinho, numa jogada de ataque, entra ali pela direita, dá uma assistência ao Gabigol e o jogo foi resolvido na individualidade do craque, no talento e na individualidade do Gabigol, que não deu um tapa na bola e a bola foi ao gol, né? Foi o segundo gol do Flamengo, o ufa que toda a torcida gritou, afinal, porque era um jogo que não se podia deixar de marcar os 3 pontos. O que importa é que foi mais uma vitória, mais uma vez reafirma a confiança da equipe. A equipe tem que ir construindo as suas vitórias, construindo a sua pontuação na tabela, para que possa também começar a apresentar o seu melhor jogo, né? Ter uma continuidade de boas atuações, a exemplo do que aconteceu com o Bahia e infelizmente não aconteceu hoje na partida contra o Fortaleza. O Flamengo volta a campo agora na quarta-feira, dia 9 de setembro, próxima quarta agora, um jogo contra o Fluminense, no Maracanã, clássico, às 9h30 da noite, 21h30, horário de Brasília, jogo que vai ser transmitido inclusive pela TV Globo, né? E o Fluminense, nós sabemos, foi osso duro de roer nas finais do Carioca, mas até por incompetência do Flamengo, que jogou aquém das suas condições, né? Do que propriamente por uma situação de melhor do Fluminense. O Fluminense é um time que tem jogado sempre mais recuado, e especialmente nos jogos com o Flamengo, tenta segurar a partida, né? Uma característica, às vezes entra
até com 3 volantes, né? E o Flamengo tem um jogo difícil, é um clássico, um jogo difícil e precisa vencer para poder, aí sim, talvez já almejar chegar à liderança ou mesmo encostar de vez no Internacional e passar ali a disputar essa liderança cabeça a cabeça. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Flamengo Emoção. Se você gostou, dê o seu like, faça a sua inscrição e seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vestiu rubro-negro, não tem para ninguém. Aquele abraço.